Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Science Friendly aqui no canal para conversar com vocês um pouquinho sobre uma doença. A patologia de hoje ela é amplamente divulgada na mídia, muitos de vocês já ouviram falar com formas de prevenção, de como ela é transmitida, mas a gente vem agregar um pouco mais com vocês no intuito de fazer com que vocês tenham a consciência de que podem ser agentes da mudança, né? Nessa transmissão, nessa propagação dessa doença, que é causada então por um agente externo e que nós, como indivíduos, temos então o nosso papel na sociedade de, né, sermos agentes atuantes diretamente na prevenção e controle dessa doença que já causou algumas epidemias aqui no Brasil. Vamos lá conversar um pouquinho sobre dengue. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre a história do vírus da dengue, que provavelmente se originou de vírus que circulavam em primatas não humanos. Contudo, com o crescimento populacional, aproximaram-se as moradias das regiões de selva, e assim os vírus passaram dos ancestrais primatas para nós, humanos. Já o mosquito, transmissor da dengue, é originário do Egito, no continente africano, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o início do século XVI, quando ocorriam as famosas grandes navegações. Admite-se que o mosquito ele foi introduzido no Novo Mundo por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. E seu nome definitivo, Aedes aegypti, foi estabelecido em 1818, após a descrição do gênero Aedes. No Brasil, os primeiros relatos de dengue datam do final do século XIX, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e do início do século XX, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Nesse século, o mosquito já era um problema aqui no Brasil, mas não por conta da dengue. Nessa época, a principal preocupação era com a febre amarela. Segundo dados do Ministério da Saúde, a primeira ocorrência real do vírus aqui no país, que foi documentada clínica e laboratorialmente, aconteceu entre os anos de 1981 e 1982, na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, causadas pelos vírus dos subtipos 1 e 4. Em 1955, o Brasil chegou a erradicar o Aedes aegypti do país. Contudo, ao final da década de 1960, o relaxamento das medidas preventivas levou à reintrodução do mosquito em todo o território nacional. Vamos então agora conversar um pouquinho sobre a identidade desse vírus. Ele é classificado como, o vírus da dengue é classificado como um arbovírus. O que quer dizer isso? Que é um vírus em que parte do seu ciclo reprodutivo acontece dentro do sistema digestivo de mosquitos. E aí, então, esse vírus ele se multiplica dentro desse sistema digestivo de mosquitos e consegue, então, permanecer por um longo tempo na natureza, né? Até o ciclo de vida, então, do mosquito. Ele consegue se manter vivo, se propagar e ser transmitido para pessoas. Ele também entra nessa classificação da família Flaviviridae, que é a mesma família do vírus que causa a febre amarela. Existem 4 subtipos até hoje conhecidos
do vírus da dengue, que são subtipos 1, 2, 3 e 4. Vamos conversar agora com vocês um pouquinho sobre a transmissão do vírus da dengue. Como é que ocorre esse processo? Vamos lá então. São 3 pilares para que ocorra então a transmissão, né, do vírus da dengue. A gente primeiramente pensa, né, toda vez que pensa em dengue, mosquito na nossa cabeça. Mas só que o mosquito não é o único vilão dessa história. Para que esse vírus ele se propague e se transmita, né, de pessoa para pessoa, ok, precisamos ter o mosquito. Mas esse mosquito, ele precisa estar infectado com um dos 4 sorotipos da dengue. 1, 2, 3 ou 4. E também a pessoa que vai ser picada por esse mosquito, ela precisa estar suscetível, ou seja, vulnerável. E o que quer dizer isso? Tem que ser uma pessoa que não seja imune, né? Que nunca tenha tido contato prévio com nenhum dos sorotipos da dengue. Então, da próxima vez que vocês pensarem dengue, não pense apenas no mosquito, pense Aedes aegypti infectado e a pessoa vulnerável, não imune a essa doença. Vamos entender um pouco como ocorre a multiplicação de mosquitos de forma geral. As fêmeas põem os ovos na água empoçada. Os ovos aí depositados podem durar meses até serem fecundados. Após a fecundação desses ovos, eles agora transformam-se em larvas que denominamos pulpa. A pulpa é, portanto, o nome dado à fase de transição entre a larva e o mosquito. Após esse período de maturação, teremos a origem final do mosquito, que agora está pronto para ganhar os ares. Mas como ocorre então a entrada do vírus no nosso organismo? A fêmea do mosquito Aedes aegypti, infectada com o vírus da dengue, pica a nossa pele. O vírus que está na saliva desse mosquito entra no nosso organismo e começa então a se multiplicar no local de entrada. As células do nosso sistema imune são, portanto, ativadas para combater esses vírus. Alguns vírus conseguem escapar desse sistema de defesa e ganham então a nossa corrente sanguínea. Os vírus agora aí estão disponíveis para pegar carona no próximo mosquito que porventura virá picar a pessoa que está infectada. E, também nessa corrente sanguínea, os vírus irão desencadear toda a sintomatologia da dengue. Vamos conversar agora um pouquinho, então, sobre os sintomas da dengue. Os sintomas da dengue, eles são, de certa forma, variáveis, às vezes de difícil prognóstico, como se assim podemos dizer. Eles aparentemente, inicialmente, entre o 4º e o 10º dia após a picada do mosquito, a pessoa pode apresentar então febre alta, fortes dores de cabeça e nos olhos e vômitos, sangramentos, diarreias, uma infinidade de sintomas. Mas o que a gente pode trazer então como alerta, né? Porque assim, os sintomas podem ser de uma síndrome gripal grave, mas também pode evoluir para o que a gente conhece como dengue hemorrágica, que é crítica e pode levar ao óbito. E o que seria então, a grosso modo, essa dengue hemorrágica? É quando a evolução provocada pela infecção do vírus da dengue, ela provoca nos nossos vasos uma alteração na permeabilidade vascular. E o que seria isso? Os nossos vasos, eles são íntegros e permitem uma passagem, né, trocas gasosas, trocas de moléculas, só que isso tudo é controlado. E aí, quando a gente tá, né, com o vírus da dengue na nossa circulação, essa permeabilidade vascular, ela pode ser alterada a um quadro que a gente começa, né, quem está infectado, a perder plasma para o intestício, né, que é a camada
que recobre nossos tecidos, enfim. E aí essa perda de plasma, então, ela reduz o nosso volume sanguíneo, né, que é um quadro conhecido como hipovolemia. E dependendo do grau dessa redução do volume, pode provocar um quadro de choque e levar ao óbito. Então, atenção, dengue é uma doença que pode apresentar quadros leves, mas também moderados e até graves. Bastante atenção, cuidado, fiquem, né, observando a evolução dos sintomas, mas sempre, na dúvida, precaução, procure um médico para, né, que sejam diagnosticada o quanto antes a dengue. Como então podemos de fato diagnosticar a dengue? É um conjunto de fatores. Primeiro, temos o diagnóstico clínico, que você vai com um profissional médico e aí ele faz todo o exame, né, clínico, físico desse paciente. Pode aplicar a técnica do torniquete, se você não escutou falar. O torniquete é quando a gente vai, por exemplo, fazer um exame de sangue, a gente usa o torniquete, que aí ele prende a circulação e é também utilizado em alguns casos, para diagnosticar a dengue, que aí ele prende a circulação e aí começa a aparecer petequias, que são manchas vermelhas. Dependendo do número de petequias, se forem muito grandes, é diagnosticada a dengue, assim, auxilia, né? Um somatório nesse conjunto. Mas também a confirmação do diagnóstico, ela é feita através do exame sorológico. E o que significa isso? Você vai coletar o sangue e vai pesquisar, então, anticorpos contra o vírus da dengue, que não vai lhe dizer, então, qual sorotipo você está infectado, né? Se é 1, 2, 3 ou 4, mas vai dizer presença ou ausência de anticorpos contra o vírus. Quer dizer, então, que você entrou em contato com esse vírus. Se você, né, está com o anticorpo circulante, é porque você entrou, então, em contato com o vírus. Para diagnóstico mais específico com relação a que tipo você foi infectado, tem que ser feito, então, o diagnóstico molecular, que é justamente pesquisar por técnica de biologia molecular, o material genético desse vírus. E aí, com esse exame, então, a gente consegue afirmar e dizer qual sorotipo a pessoa foi devidamente infectada. Vamos falar agora sobre tratamentos. Os tratamentos da dengue, eles são, na verdade, paliativos. Tipo, não existe um tratamento específico para tratar o vírus, né? A virose. É, basicamente, hidratação. Quando o caso é grave, essa hidratação ela precisa ser feita por via intravenosa, né? Na veia, tomando soro. E tratar a febre, né? Remédios que venham controlar o estado febril. E a ciência, os cientistas estão na tentativa de desenvolver medicamentos antivirais contra a dengue. Só que isso aí está em estudos, não sabemos ainda quando isso vai chegar de fato para as pessoas. Sabemos que os tratamentos, então, são tratamentos típicos de uma virose: repouso, hidratação, controle da febre. E por fim, vamos falar de como prevenir a dengue. A prevenção, então, começa na nossa casa. De que forma? Precisamos controlar, evitar o criatório desse mosquito, que, como a gente viu anteriormente aqui no vídeo, ele se reproduz em água. E aí não podemos deixar essa água se acumular. Então, pessoal, somos agentes de mudanças. O poder está nas nossas mãos, literalmente, diretamente. Precisamos atuar nessa prevenção da multiplicação e possível infecção desses mosquitos, né? Porque o mosquito em si, só ele não é responsável sozinho. Ele não é o vilão da história sozinho. Ele precisa ter o vírus, ou seja, ele tem que picar uma pessoa que esteja, né, contaminada e ir propagando, picando mais pessoas
propagando esse vírus. Mas a ferramenta que a gente tem na mão é impedir então a multiplicação desse mosquito, evitando que ele venha levar então o vírus para caminhar na nossa sociedade. Existe também uma vacina desde 2015 que foi registrada essa vacina, e a OMS ela indica que essa vacina ela seja utilizada em áreas endêmicas, ou seja, que estejam explodindo os casos de dengue, porque a efetividade dessa vacina ainda gira em torno de 50% a 80%. Então, não é a solução para tudo, ela simplesmente vem auxiliar, ser mais uma ferramenta para auxiliar nessa prevenção. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês acham que tem alguém que precisa desse conhecimento, que vai achar interessante, que vai agregar, somar na vida dessa pessoa, na sua também, compartilha, né? Curte o vídeo, comenta, se tiver alguma dúvida. Não entendi isso. Poderia me explicar isso? Eu não entendi. Deixa aqui abaixo nos comentários que vamos responder. Pode ter certeza que estamos ligados aqui para auxiliar. Nosso papel aqui é ajudar nessa compreensão, né, nessa divulgação de conhecimento, de conteúdo, para que as pessoas elas, né, se tornem informadas e consigam mudar a sua vida ao seu redor, enfim. Então, se gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!